Fala galera, tudo certo? Olha gente, tem uma pergunta que é muito frequente no meu trabalho. Me dizem assim, olha Marcelo, me fala, é possível eu amar tanto meu filho, por exemplo, ou minha mãe, mas não suportar ficar perto dessa pessoa? O que acontece? Então eu quero explicar para você a diferença entre amar e gostar. Já já a gente conversa. Pois é, existe uma diferença fundamental entre você amar uma pessoa e gostar dela. É possível, portanto, você amar e não gostar. Veja só, vou dar o exemplo de uma criança, um bebê. Você tem o seu filho, não é? Pequenininho ali, logicamente é amor puro que você tem. Pais razoavelmente equilibrados, né? Saudáveis, têm esse amor naturalmente pelo seu filho. Nem o conhecem ainda. Se você prestar atenção, né, você não conhece aquele ser. Você ama por ser seu filho e ama por ser uma vida que começa, né? Isso em si já é um fato que nos emociona. Por isso que qualquer bebê normalmente causa uma comoção nas pessoas, né? E até o fator do porquê usa-se tanto a imagem da criança pequena, do bebê, até nas propagandas, na mídia, pelo tanto que as pessoas se admiram em ver um ser humano chegando ao mundo, né? Com toda a sua liberdade, que é o que chama atenção. O bebê é livre, o bebê não tem barreiras, não tem preconceitos, não tem limitações na relação com as outras pessoas. Ok, aquele bebezinho, seu filho, você ama incondicionalmente, não é? Até o ponto que ele começa a mostrar comportamentos que você desgosta. Pode notar que até mesmo uma criança pequena, de 6 meses de vida, meses, né? 10 meses, 1 ano de vida, já pode ter alguns comportamentos que irritam os pais. Aí você fala, nossa, me dá até culpa, eu amo tanto, acho tão lindo, tão fofo, né? Mas em outro momento, no outro dado momento, eu fico irritado com um comportamento, sei lá, teimoso, não quer comer, chora demais, grita demais, porque você começa a notar que as pessoas, inclusive desde muito pequenininhas, têm o seu modo próprio de reagir ao mundo e vão absorvendo informações, pegando alguns exemplos do irmão mais velho, da avó, da tia, da mãe, do pai, enfim, especialmente dos adultos que cuidam dessa criança. Ou seja, você nunca vai ter como controlar o comportamento, a conduta daquela criança. Sempre vai ser uma coisa livre, onde nós somos assim, essa bagagem toda, essa absorção, né, de informações que nos impactaram, não é? Através do comportamento, como eu disse, especialmente dos adultos que conviveram conosco até os 7 anos de idade. Aí você começa a observar que às vezes a criança, né, mais velha, 7 anos, 10 anos, aí chega na pré-adolescência, aquela idade que todo mundo fala que é mais difícil, né, que a criança, o pré-adolescente fica mais implicado, não quer estar tão perto da mãe e do pai sempre. Vem a adolescência, que para alguns é mais difícil, porque vem a necessidade do adolescente se auto-reconhecer como indivíduo, se distinguindo muitas vezes da família, do grupo familiar, para com o qual ele tem às vezes um senso crítico muito grande, de coisas que ele também não gosta. Ou seja, às vezes o pai ama esse filho, mas não gosta do jeito dele. Esse filho ama seu pai, mas odeia o jeito dele, não gosta. Então sabe o que isso quer dizer? O amor ele é possível ainda nesse momento e talvez por toda a vida desse pai e desse filho, mas nesse momento, por você não concordar com o modo da pessoa agir, muitas vezes até mesmo porque são valores diferentes, posturas éticas diferentes, uma sensibilidade diferente diante dos acontecimentos do cotidiano, e aí você começa a distanciar das pessoas com quem você não tem afinidade. É natural, não se culpe, principalmente eu queria dizer isso para você, não se culpe por não se sentir, né, tão atraído pelo jeito do outro ser, ou seja, por te incomodar, por querer muitas vezes até um certo isolamento, uma certa distância. Nós podemos amar a essência daquele filho, porque o conhecemos num período que não havia barreiras, não é? Nem preconceitos, nem dificuldades, mas você não gosta do jeito dele ser. Como eu disse, pode acontecer o inverso dos filhos em relação à mãe ou ao pai. Ou seja, você deve estar se perguntando agora, e aí Marcelo, acontece isso comigo, o que eu faço em relação aos meus filhos ou aos meus pais? Olha, não devemos nos exigir gostar de ninguém, somos diferentes. O que é muito importante é você obter o autorrespeito, é você se posicionar dentro da verdade, sem medo das consequências, nunca agredindo,
nunca julgando, mas se posicionando. Então eu abro o meu coração, coloco os meus sentimentos, né? Se é meu interesse me aproximar, procuro obter do outro também, né? Com sinceridade, com diálogo, com carinho, com respeito, com gentileza, a verdade do outro, para que possamos nos entender, nos compreender dentro das diferenças. Mas é muito importante entender, não somos obrigados a gostar das pessoas, porque muitas vezes a postura delas não agrada a nossa essência. Né? Como eu disse, não bate com o nosso modo de ser e sentir a vida. Porém, não alimente raiva. A raiva é a necessidade de que o outro seja diferente. É um processo de vitimismo da sua parte. Não alimente mágoa, também é revolta. A mágoa também é uma postura imatura, infantil, de quem quer que o outro cumpra a sua expectativa. Não haja dessa forma. Haja, não é, com maior maturidade. Às vezes o crescimento das pessoas pode distanciá-las. Se queremos conviver com alguém muito diferente da gente, precisamos saber, né, até que ponto podemos abrir nossa individualidade, nossa privacidade ou não. E aprender a criar um espaço neutro entre os dois, sabe? Um espaço de tempo, de papo, de assunto, que não agrida nem ofenda a privacidade de ninguém. Mas, acima de tudo, não se sinta culpado por não gostar das pessoas, como a sociedade, né, de modo geral, a religião, cobram esse comportamento. Parece que você é obrigado, né, a adorar os pais ou adorar os filhos. Não, a coisa não funciona assim. Somos almas em evolução, né, reencarnados juntos aqui para o aprendizado. Mantenha a paz, mantenha a calma, mantenha a serenidade. É um assunto que dá muito pano para manga. Voltarei em outros vídeos para falar a respeito. Espero estar inspirando você através desse vídeo. Curtiu? Tem gente ao seu redor que pode se beneficiar dessas palavras? Compartilhe esse vídeo, ajuda a espalhar esse conhecimento para mais gente, tá bom? Quero também dizer a você que ainda não é inscrito para se inscrever aqui no canal Marcelo Cotrim no YouTube e não deixa de clicar no sininho, o sino que permite você receber as notificações das novidades. E aqui vai ficar um vídeo de indicação, uma nova sugestão para mais um aprendizado. Grande abraço!